Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, mais uma vez nos encontramos para continuarmos aqui a nossa busca por respostas a questões existenciais da nossa espécie, a raça humana. Nós temos perguntas, algumas delas provêm de profundas reflexões, né? Por exemplo, para onde vão aqueles que morrem? O que acontece no momento da morte? Alguns dizem, ninguém voltou da morte para contar, então não sabemos. Outros dizem, influenciados muito mais, escute bem, muito mais pela filosofia grega, afirmam que quando a pessoa morre, a alma, que é um ser imaterial, mas totalmente consciente, que consegue ver, falar, interagir, amar, entristecer, ter emoções, ele continua vivendo. Esse é um pensamento filosófico grego. Platão, muito antes de Jesus, já dizia que assim era. Sócrates, antes que o próprio Platão, afirmou que a nossa alma é imortal. Quando nós olhamos para a Bíblia, o pensamento bíblico é diferente, nós vamos ver isso. Então, obrigado porque você está aí comigo. Eu vou pedir mais uma vez para você compartilhar o máximo que você puder esse vídeo com seus amigos e familiares, para que eles tenham acesso a essa informação e possam também ser influenciados pela palavra do Senhor. Então, obrigado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e se juntar à nossa grande família do Lição Fácil. Tá bom? Vamos juntos. Um ser vivente. Bom, vamos tentar entender o que acontece no processo de criação, para que nós possamos também entender o processo da morte, ou seja, do cessar da vida. Então vamos entender isso. Bom, em primeiro lugar, Deus criou do mesmo material tanto o homem como os animais. Perceba em Gênesis 1, verso 24, falando sobre a criação dos animais. Escute. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, e segundo a sua espécie. E assim se fez. Aí nós percebemos como que Deus criou os animais, do pó da terra. Quando você vai lá em capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, a mesma informação agora para o homem. Escute. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Interessante, né? Ambos foram feitos do mesmo material. E ambos têm dentro de si o próprio fôlego de vida. Deus colocou o fôlego de vida tanto no homem como nos animais. Agora, qual é a diferença da criação do homem e do animal? A diferença elementar está aqui no capítulo 1 de Gênesis, a partir do versículo 27, que diz assim, ó: criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, a primeira diferença é que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ou seja, nós somos parecidos com Deus. Parecidos com Deus não somente na aparência física, mas também nos atributos espirituais e emocionais. Deus ama, nós também amamos. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus ama, nós também amamos. Deus se entristece, nós também nos entristecemos. Deus se ira, nós também nos iramos, sentimos raiva, indignação. Nós somos parecidos com Deus. Deus tem liberdade para agir? Nós também temos o livre-arbítrio. Deus pode criar? Nós também podemos criar, não do nada, claro. O único que pode criar do nada é Deus, por conta do seu poder, ele é todo-poderoso. Nós podemos criar com os materiais que nós temos. De um pedaço de madeira, nós podemos fazer uma casa, né? Usando a inteligência que Deus nos deu. Né? Agora, os animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Uma outra diferença elementar é que os animais surgiram a partir da palavra de Deus. Deus disse lá no verso 24, disse Deus também, produza a terra seres viventes. Produza a terra seres viventes. E assim se fez. No entanto, no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, como nós lemos, diz aí que informou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, aqui o verbo
dá a entender que Deus usou suas próprias mãos para formar o ser humano. Isso significa que nós não temos uma alma. Diz a Bíblia que nós somos uma alma. Se você ler cuidadosamente o texto, não precisa nem ser tão detidamente lendo, você vai perceber isso. Formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Não passou a ter alma vivente. Infelizmente, alguns cristãos, adotando a filosofia grega, acreditam que essa alma é uma entidade imaterial que sobrevive à morte do corpo, que ela é consciente, pode ver, pode sentir, pode interagir. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que esse fôlego de vida, ele deu vida àquele corpo inerte formado do pó da terra. Agora o ser humano, com esse fôlego de vida, esse princípio ativo que fez com que o ser humano pudesse ser um ser vivo, agora ele pode interagir com Deus, ele pode interagir com a natureza, ele pode interagir uns com os outros, ele tem capacidades emocionais, espirituais e físicas, ele consegue fazer julgamentos, tomar decisões, é um ser livre, é um ser que cria, inclusive, baseado exatamente nesse poder que Deus deu a ele. A questão é, por que as pessoas estão acreditando aí afora que o ser humano, quando morre, libera essa alma? Como diz Platão que o corpo, a matéria é má, o corpo é a prisão da alma, quando o corpo morre, quando destrói a matéria que é má, aí há a libertação da alma e a alma vive em um outro estado, em outro local. E aí o mundo cristão acabou adotando essa filosofia. Como entender o que as Escrituras diz e como colocar diante de nós esses dois pensamentos e decidir acerca de um deles? Bom, você há de convir comigo que se você toma a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática, se você entende que a palavra de Deus ela é confiável o suficiente, você preferirá o testemunho das Sagradas Escrituras à filosofia humana, seja ela qual for, defendida ela por quem quer que seja. Mesmo que seja por um Sócrates da vida, por um Platão da vida ou por um pregador eloquente dos nossos tempos. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, não existe uma entidade material que sai do corpo e ainda continua viva e consciente. Não existe. É esse engano de Satanás, quando disse a Eva, certamente não morrereis, contradizendo o que Deus disse, que disse, vocês irão morrer, ainda ecoa. É baseado nessa premissa básica que a teologia cristã construiu esse pensamento de que, de alguma maneira, nós não morremos, né? Continuamos vivos de uma outra maneira, em um outro local, mas continuamos vivos. Porém, Deus diz claramente, vocês morrerão. Morrer é o cessar da existência, né? É o cessar o fôlego de vida, ou seja, a pessoa para de respirar, cessa-se todos os seus atributos físicos, emocionais, espirituais, cessa. Nós vamos ver isso ao longo da nossa semana aqui. O que importa nós sabermos agora primeiro, eu e você fomos criados por um Criador sábio, poderoso. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Somos diferentes dos animais, apesar de que os animais vieram do mesmo material e têm dentro de si o mesmo fôlego de vida. Nós somos feitos diferentes. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus e fomos feitos pelas próprias mãos do Criador. Os seres humanos, com a sua ciência, não conseguem decifrar aí os mistérios do corpo humano,
Quando se trata do cérebro, por exemplo, essa massa cinzenta de um pouco mais de 1 quilo, ainda estamos arranhando a superfície. Como que pode uma massa, um aglomerado de células, neurônios, produzir coisas imateriais como pensamentos e emoções? Como pode funcionar tudo que nós somos está contido dentro dessa massa cinzenta? Esse aqui é o segredo da vida, está aqui, ó. Porém, nós ainda estamos arranhando a superfície quando se trata de conhecer os profundos mistérios da mente humana. Meu amigo, Deus vai revelar coisas extraordinárias para nós nessa semana. Você não pede por esperar. Por ora, acredite, você não tem uma alma, você é uma alma vivente, segundo o que nós lemos aqui em Gênesis 2, versículo 7. Vamos orar? Querido Pai, obrigado mais uma vez pela alegria de estudar a Tua Palavra e compreender esse tema tão elementar e fundamental para a nossa vida e felicidade. Nos ajude a aprofundar ainda mais o nosso conhecimento, Senhor, a fim de que não tenhamos dúvidas acerca dos Seus desígnios e planos para nós. Pedimos que nos clareie a mente e abra o nosso entendimento, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã avançaremos um pouquinho mais nesse estudo e eu fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.